O autoconhecimento é uma regra para você ser feliz? Hoje o Entre Elas recebe a psicóloga Rafaele Cal, que está por trás da página Adorável Psique. Rafaele, muito obrigada por estar aqui com a gente. E é nítido a sua percepção sobre o olhar sobre nós, mulheres. Me fala pra gente como é que tudo isso começou. Primeiro eu quero agradecer, né? Eu é que agradeço o convite. E tudo começou, essa vontade de olhar para a mulher de uma maneira diferente quando eu tive a minha filha. Aos 32 anos me descobri grávida novamente e veio aquele serzinho que eu não estava acostumada com um lar cheio de homem, né? Meu filho, o marido, e chegou aquela menininha e eu comecei a perceber um mundo feminino que até então eu não me dava conta, mesmo sendo mulher. E aí comecei a pensar naquilo que eu queria deixar para ela, no mundo que eu queria que a minha filha vivesse, sabe? Das dificuldades que eu não queria que ela passasse, do tipo de situações que eu não considerava que fosse pertinente para uma mulher ter que passar. Porque a gente tem sempre a sensação que a gente aguenta tudo, mas quando é com uma filha, a gente acha que ela não merece e que ela não tem por que ter que aguentar tantas coisas. E aí comecei a ter esse olhar um pouco mais apurado para esse mundo feminino. E foi então aí que também surgiu essa necessidade ou esse olhar de trabalhar a autoestima da mulher? Sim, porque tudo na vida da mulher passa por essa questão da autoestima, né? A autoimagem, como ela se vê, como ela se percebe, se aceita, para que a autoestima a partir daí, ela possa então crescer e, enfim, possa fazer com que essa mulher seja plena de fato, né, na sua vida, tanto profissional quanto pessoal, enfim, em todos os ramos, em todos os lugares. Ainda existem mulheres com dificuldades ou com desafios de se autoconhecerem e perceber o seu valor? Ah, com toda certeza. A gente vive num mundo patriarcal, num mundo machista, um mundo que induz todas nós a aceitarmos papéis de uma forma que a gente não dá conta. Eu costumo dizer que é a mulher tarefeira, sabe? Faz tudo, né? Exatamente, faz tudo e precisa fazer tudo bem. Porque se algo sai errado, a culpa é da mãe, é da esposa. Se o casamento vai mal e acaba, a culpa é da esposa que não fez tudo o que podia. Se o filho faz alguma coisa e é errado, a culpa é da mãe porque não deu tudo o que podia dar. Se na profissão essa mulher não consegue atingir um lugar máximo, não consegue ser a melhor das profissionais em termos de status, em termos de recompensa, né, financeira por isso, é porque ela é incompetente naquele lugar. Ainda vem as questões com o corpo, preciso ter o corpo perfeito e preciso estar dentro de um comportamento social perfeito. Então percebe que são vários papéis que nos colocam e com um lugar inalcançável, sabe? Criam expectativas sobre uma mulher que não dá para alcançar, não dá para ser bom em tudo. Em alguma coisa a gente vai falhar sim, outras coisas a gente não vai fazer direito mesmo, outras coisas a gente não precisa gostar, pode deixar sem fazer, sabe? E se reconhecer, se autoconhecer faz com que a gente tenha essa noção e consiga aceitar isso de uma forma mais tranquila. No consultório eu costumo receber meninas, por um exemplo, e meninas, eu digo meninas mesmo, com 22, 23, 24 anos, sobrecarregadas e com ansiedade porque elas não dão conta das coisas. Já começa desde cedo, né? E querem dar conta e se acham, e dessa forma que acontece, eu sou insuficiente, eu não sirvo pra nada, eu não dou conta, eu sou incompetente. Que autoestima resiste a isso? E aí isso tudo também influencia num outro lado, ou num outro aspecto, vamos dizer assim, né? Que você como terapeuta sexual também deve ter percebido isso, o tabu relacionado ao autoconhecimento sexual também. Sim, eu falei agorinha sobre essa questão dessa sociedade patriarcal e machista, né? A nossa sociedade, ela tá convencionada a olhar mulher, a ver a mulher como alguém para satisfação do homem. Ele pode objetificar a mulher. No entanto, essa mulher que é objeto, ela não pode ter desejo,
ela não pode querer satisfação sexual, ela não pode querer ter vários parceiros, porque tudo isso faz com que essa mulher seja condenada na nossa sociedade. E esse machismo, ele tá tão assim, carregado, e ele é tão estrutural na nossa sociedade que a gente nem percebe quando faz determinados comentários. Isso que eu ia te perguntar, em pleno século XXI ainda existe então esse tabu? Ainda existe, ainda existe. A mulher que ela se coloca de uma maneira aberta em relação à sexualidade, que fala de sexo, e quando eu digo falar de sexo, não é falar de forma pejorativa. Eu tô falando conversar sobre sexo, a gente fala sobre tudo. E por que sobre sexo ninguém conversa? E a mulher, quando ela se abre, né? Não, e aí é que tá. Acredita que eu recebo homens no consultório, e é interessante isso, porque primeiro, eles chegam escondidos das esposas, eles não falam que estão fazendo terapia. Segundo, eles chegam até lá e vão fazendo rodeios, até chegar de fato naquilo que eles querem, que é falar sobre a vida sexual deles, que de repente está com alguma disfunção, que de repente não está contento, ou estão vivendo algum problema ali no relacionamento e estão querendo solucionar aquilo e não sabe bem como. Então, assim, a nossa sociedade fala muito, eu nem sei se eu posso usar o termo aqui, mas eu costumo dizer que a sociedade fala muito putaria, sabe? Brinca muito sobre sexualidade, mas falar de sexo, falar das aflições, dos conflitos, a gente não fala. E é aí que entra o terapeuta sexual. É esse lugar de psicoeducar, quando a gente pode, né, nas palestras, workshop, quando a gente tem a oportunidade de estar no lugar que fala para muita gente, essa questão do psicoeducar sobre a sexualidade, que não passa só pelo ato sexual, né, é uma gama de coisas, e a possibilidade de fazer com que essas pessoas percebam que muito daquilo que elas acham que é um absurdo, principalmente as mulheres, é comum, é normal, é assim. É natural. Exatamente, é natural. Nesse mês de outubro, a gente tem falado bastante sobre a prevenção do câncer de mama. Como é que fica, então, uma mulher nessa situação e a vida até sexual dessa mulher? O que você pode dizer para essa mulher que está passando por esse momento, vamos dizer assim? Então, eu falo muito, quem me segue nas redes sabe que eu falo muito da questão da autoaceitação e do acolhimento da dor. Então, eu tenho um viés teórico que passa pela teoria junguiana, e na teoria junguiana a gente fala muito sobre a questão de luz e sombra, né? Uhum. E eu acho que nesses momentos de desafios, de doença, e principalmente uma doença que é tão temida, né? A gente precisa acolher essa dor, a gente precisa namorar essa dor, sabe? É sentar ela na nossa frente, é conversar com ela e mostrar que a gente está ali disposta mesmo a viver, a passar por aquele momento. E com isso, eu acho que é o primordial, o mais importante. Quando a gente acolhe a dor, quando a gente não nega aquilo que está fazendo a gente sofrer, a gente consegue passar por ela de uma maneira mais tranquila, porque a gente não vai ter os olhos voltados só para aquilo. A gente consegue, em torno da dor, perceber todo um contexto de luz. E é claro, buscar ajuda profissional, buscar o apoio, uma rede de apoio é fundamental. Às vezes a gente, enquanto mulher, tem essa coisa do querer ser forte o tempo todo e não quer apoio de ninguém, e mesmo em momentos como esse, a gente se nega a mostrar que precisa de ajuda. Não negue, deixa as pessoas ajudarem, deixa as pessoas estarem perto, se doe, deixa as pessoas se doarem. E parceria, né? Os parceiros, essas que têm os parceiros, eles precisam estar juntos, é fundamental. É fundamental. É fundamental. Rafaele, nosso tempo está acabando. Foi um prazer ter você aqui com a gente. E a gente tem que marcar um outro encontro, porque o tema, o assunto, né, dá pano para manga. Então agora esse momento é seu. Diga como a gente pode te encontrar, como que é o seu trabalho, de forma breve. Fique à vontade, esse espaço agora é seu. Eu é que agradeço. Então, gente, vocês podem me encontrar pelo WhatsApp, pelo telefone 073 99883272, pelo Instagram, @adorável_psique com Y. Então é só procurar que a gente está lá, ou então procura pelo meu nome mesmo, Rafaele Cal, que vai encontrar. E assim, se eu posso deixar uma mensagem para as mulheres, a mensagem é a seguinte: existem mulheres fortes
e existem mulheres que ainda não descobriram a sua força. Então, meninas, juntas a gente pode muito. É um círculo mesmo feminino de se unir, de se apoiar e de conseguir com isso curar a nossa alma. Vá agora ao espelho, se olhe, veja refletido a única imagem da pessoa responsável para te deixar plena e feliz. Se toque, se observe, se ame, se cuide. E até o próximo Entre Elas. TV Abrolhos, a onda agora é digital.